Olá você que está conosco agora conectado aí através do Facebook, YouTube, nossas mídias da Paz Church Oriximiná. Louvamos a Deus pela sua vida, você que está aí com a sua família ou em algum lugar aqui em Oriximiná, no Pará, no Brasil e fora do Brasil. Quero dizer para você que nessa noite, nessa hora, Deus ele vai falar com você. Seja bem-vindo ao Mar de Deus, nosso culto, que Deus vai falar poderosamente com você. Quero ministrar nessa hora junto com você, orar com você, pedindo a presença do Senhor. Se você puder ficar de pé comigo nessa hora, para nós juntos orarmos o Senhor e abençoar esse momento que vamos estar na presença do nosso Deus. Deus amado, nós te louvamos nessa hora. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora, junto conosco, meu Deus, para celebrar o Senhor. Nós consagramos esse culto ao Senhor. Tudo que vai estar acontecendo nesse lugar, meu Deus, através das mídias sociais, através, meu Deus, das nossas falas, através da palavra, do louvor, da adoração, tudo que vai acontecer nesse lugar, que essa pessoa que está assistindo, que está, meu Deus, conosco, o Senhor possa abençoar a vida dela, o Senhor possa abençoar a família, os seus negócios, e assim possamos nessa hora, meu Deus, sermos tocados, sermos renovados, curados, transformados pelo Senhor. E é isso, meu Deus, que nós oramos e cremos em o nome de Jesus. Amém e amém, aleluia, glória a Deus. Então nesse momento vamos celebrar o Senhor Jesus com Paz Music Oriximiná. Sai do chão! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio habitar e o quê? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Sai! Prontos para começar a celebrar e já se ouve tudo. Oh! Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Declare! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Os louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti.
meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Quantos aí na sua casa pode engrandecer o nome do Senhor Jesus? Começa a declarar: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és lindo, Tu és majestoso, Pai. Te adoramos, Senhor, e exaltamos o Teu nome, porque Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado. Adore comigo.
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Declare comigo que Ele é invencível. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, adoramos o Senhor, já louvamos o Senhor. Que bênção em poder estarmos aqui. Sabemos que através do louvor o Senhor Ele habita, o Senhor faz milagre. Mas nessa hora eu quero trazer também uma palavra de prosperidade, uma palavra para edificação da sua vida. Quero agradecer a Deus por cada ovelha, cada irmão e irmã, pessoas que estão conosco, sendo os mantenedores da obra do Senhor, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, nas premissas, porque a Paz Church Oriximiná é uma igreja missionária, uma igreja também que leva o evangelho, ou seja, ajuda e também mantém pastores, famílias, e através assim da sua oferta, através do dízimo, das premissas, queremos agradecer a Deus pela sua vida, através do nosso pastor Marcelo, pastora Socorro, que é a nossa liderança. Queremos trazer uma palavra de gratidão pelo coração que o Senhor tem dado para você. Muito obrigado pela forma que o Senhor está fazendo, muito obrigado pela forma que você está entendendo nesse período de pandemia, tem se levantado como uma pessoa fiel nos seus dízimos, oferta e também premissas. Queremos agradecer a Deus também a todos os irmãos que estão colaborando com o Ministério Amor em Ação, que é trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Muitas famílias estão sendo abençoadas. Louvo tanto o Senhor, pela sua vida. Você que tem trazido na secretaria aqui 1 quilo de arroz, de farinha, ou seja, uma cesta do amor, a sua célula. Nosso muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando você em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o 6. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o versículo 6. Você que está com a sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco. Está passando também no nosso rodapé do nosso vídeo. Você pode acompanhar nessa hora. Olha que a palavra do Senhor diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, aleluia, os colocará muito acima de todas as nações dessa terra. Isso é para dar um glória a Deus bem forte aí, ó. Versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na terra e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da
sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Olha só, você será abençoado em tudo o que fizer. Que versículos poderosos, que palavra poderosa para a minha vida, queridos, e para a sua vida. Sabemos que o segredo de uma pessoa, o segredo de um homem e de uma mulher obediente, vai tornar ele muito mais próspero. Quando você e eu somos obedientes ao Senhor, com certeza as bênçãos vão vir sobre a minha vida. E nessa hora eu quero refletir um pouco sobre essa questão da obediência. A obediência é um segredo que eu aprendi desde criança com meu pai, com a minha mãe. Ou seja, quando o filho, ele é obediente, ele nem precisa muito pedir para o seu pai, porque através da sua obediência, o seu pai vai abençoar. E eu estou falando nessa hora com filhos e filhas do Senhor, filhas e filhos obedientes, e eu creio que através da sua obediência ao Senhor, Ele vai te abençoar. Olha só o tema dessa pequena palavra: resultados da obediência. Eu sou muito feliz porque tantos resultados que o Senhor tem me dado através da obediência. A obediência ao Pai, a obediência ao discipulador, à discipuladora, à liderança. Ou seja, quando você é obediente, você vai ser abençoado. Quando eu e você decidimos obedecer o Senhor, os resultados vai ser tão grande nas nossas vidas que vai surpreender até você. Olha só, queridos, quando eu e você decidimos obedecer o Senhor e ser fiel nos dízimos, nas ofertas e nas primícias, vamos ter conquistas sensacionais. Que coisa poderosa. E nós sabemos, queridos, que às vezes muitas pessoas ela obedece tranquilamente em tempos bons. Quando está tudo bem, é muito fácil obedecer. Mas o grande desafio para a minha vida e para a sua vida é obedecer em tempo de crise. O desafio para a minha vida e para a sua vida é sermos obedientes em tempo e fora de tempo. É sermos obedientes quando está legal, ou seja, é sermos obedientes quando está com problema, é sermos obedientes em todo o tempo. Olha, queridos, eu quero falar aqui um pouquinho. Olha o que Deus vai fazer com aqueles que são obedientes. Vou falar aqui 3 resultados incríveis que vai acontecer na sua vida e na minha vida quando nós decidimos obedecer o Todo-Poderoso. Primeiro, quando eu obedeço, olha o resultado que Deus vai trazer para mim. Ele vai colocar eu e você em lugares altos. Oh, glória a Deus. Olha só, o primeiro resultado que eu e você temos quando nós obedecemos o Senhor, Ele vai colocar você, Ele vai colocar eu em lugares altos. Ou seja, Ele vai colocar você para voar como águia. Ele vai colocar você para voar por cima desses problemas. E o segundo resultado que o Senhor vai fazer com aqueles que são obedientes: segundo, as bênçãos virão sobre você e te acompanharão. Olha só, uma coisa é as bênçãos vir, outra coisa é te acompanhar. Isso é muito mais forte ainda. Ou seja, quando eu obedeço o Senhor, eu vou ser abençoado. Mas quando eu andar por onde eu for, as bênçãos vão acompanhando você. Ela vai te acompanhar porque você é uma pessoa obediente. Terceiro resultado que eu tenho quando eu sou obediente: você será abençoado em tudo o que fizer. Oh, glória a Deus. Isso é muito forte para a minha vida e para a sua vida, querido. Sabe por quê? Porque quando eu decido obedecer, tudo que eu faço vai dar certo, aleluia. Tudo que você fizer, você sendo obediente, vai prosperar. Porque quem está com você é um Deus que se alegra com o filho que você era obediente a Ele. E eu quero declarar nessa hora na tua vida, que esses segredos possam chegar até você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Quero apresentar os dízimos, a oferta, as premissas. Você que está nos assistindo, eu quero também falar para você que existe 2 formas de você devolver o seu dízimo, de você primiciar, de você ofertar a casa do Senhor aqui na Paz Church Oriximiná. A primeira forma, a nossa secretaria está funcionando
no horário de 8 até as 15 da tarde, ou seja, de 8 até as 13 da tarde, no funcionamento através do decreto municipal. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, e nós temos a segunda forma que você também pode contribuir através da nossa conta que está passando aqui no rodapé, conta bancária da Caixa Econômica. Você pode fazer uma transferência, um depósito, e assim depois só identificar para a nossa secretária, porque nós queremos dizer que através da sua fidelidade, o Senhor, Ele faz com que nós possamos propagar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E eu quero orar por você nessa hora. Deus amado, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa família que está agora conosco. Apresentamos agora, meu Deus, a oferta, os dízimos, as primícias, aqueles, meu Deus, que estão plantando uma semente, que vão plantar uma semente, meu Deus. Eu apresento assim, consagro o Senhor, meu Deus, através da obediência que nós aprendemos aqui nessa hora, os segredos, os resultados de uma pessoa obediente. Que o Senhor possa abençoar a tua casa, que o Senhor possa abençoar a tua família, que o Senhor possa abençoar os teus negócios, que o Senhor possa abençoar, prosperar a tua vida em tempo e fora de tempo. Eu decreto essas palavras na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Então agora, queridos, vamos para uma parte também muito especial desse culto, que é a palavra do nosso Deus, que nosso querido irmão Márcio vai estar trazendo para nós nessa hora. Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira muito abençoada, uma noite em que Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida. E eu creio que será uma noite em que Deus vai promover tremenda fé no seu coração. Aleluia! Você já louvou a Deus, já adorou, você já dizimou, você já ofertou, e agora você vai abrir, você vai escancarar o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E que palavra? Eu queria que você pudesse agora, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, para que Deus pudesse assim abrir o seu ouvido para ouvir, como diz o Espírito à igreja: quem tem ouvido para ouvir, ouça a pregação do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu quero que nessa noite, a palavra que vai ser ministrada, ela encontre um endereço. Palavra essa, meu Deus, que pode estar trazendo mudança e transformação no coração dos teus filhos. Palavra essa que possa estar removendo toda a incredulidade. Palavra, meu Deus, essa que possa estar arrebentando, meu Deus, Pai, com tudo, meu Deus, que tem prejudicado, meu Deus, a vida dos teus filhos. Palavra essa que possa estar removendo, meu Deus, Pai, e trazendo cura, milagre, libertação para, meu Deus, cada um dos teus filhos, Pai. Eu sei, meu Deus, que há pessoas, meu Deus, nessa noite, enfermas, doentes, há pessoas, meu Deus, precisando de um toque sobrenatural, há pessoas, Deus, desejando do Senhor nessa noite, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, realizar grandes coisas na vida desse teu filho, nessa família, nesse marido, nessa esposa, nesse filho, ó Deus. Manifesta a tua graça poderosa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sente agora, por favor. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada, o exemplar da sua Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 17. Eu gosto que você leia junto comigo, porque a palavra de Deus diz que quando você lê e quando você ouve, algo transforma dentro de você o seu coração. Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos repetir? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem é a fé salvadora. Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos nessa terra,
chega-se um homem perto de Jesus e interroga Jesus por que os seus discípulos não conseguiram libertar o meu filho. E Jesus liberta aquele jovem que sofria de uma doença, de uma epilepsia, expulsa o demônio. E os discípulos, se aproximando de Jesus, pergunta por que nós não conseguimos. E Jesus consegue enxergar com o seu olhar sobrenatural uma fé muito pequena, mais pequena do que um grão de mostarda. Por isso Jesus disse assim: a fé de vocês está muito pequena. Se vocês tivessem fé pelo menos de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esse monte: lance-se daqui. Então entenda só que Jesus, ele pede para mim e para você que nós venhamos a ter uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E que se você tiver essa fé desse tamanho, você já é capaz, através do poder que habita em você, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Jesus Cristo, você pode fazer muitas coisas. Porque a fé, relata a Bíblia Sagrada, que ela brota através do ouvir da palavra de Deus. A fé leva ao Senhor cada uma das nossas necessidades. Somente a fé tem o poder de nos aproximar de Deus. Somente a fé. Somente a fé. Somente encontramos fé para ser salvos, curados e libertos quando ouvimos e entramos em contato com a palavra de Deus, com a verdade de Jesus. E para alcançarmos vitórias, precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque a pregação do Evangelho é um verdadeiro mecanismo que move as engrenagens da fé. Por isso que o apóstolo Paulo, quando está ensinando os romanos, ele diz: olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, assim está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Se você quer buscar alguma coisa para a sua vida em Deus, se você quer buscar libertação para a sua vida, prosperidade para a sua vida, sucesso para a sua vida, se você quer buscar uma família abençoada para a sua vida, você quer buscar qualquer coisa, você precisa se aproximar de Deus, mas com fé. Com fé. Porque sem fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Não vai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ministra dizendo: o que não provém da fé é pecado. Porque o pecado desagrada a Deus. E o homem que vive sem fé também desagrada a Deus. Então a falta de fé, ela está no mesmo nível do pecado. E se nós fizermos uma pesquisa pública entre o público cristão e perguntar se as pessoas confiam em Deus, certamente teremos um percentual praticamente 100%. Será a resposta positiva do povo cristão. No entanto, quando você começa a fazer um estudo do livro de Hebreus, no capítulo 11, ele nos fornece informações suficientes para concluirmos que nem todos que afirmam confiar em Deus, de fato confiam. Nem todos. Se você sair para fazer uma pesquisa, você vai ver que todos dizem: eu confio em Deus. Para você ver que quando você acorda pela manhã, você abre seu WhatsApp, são inúmeras as mensagens que as pessoas mandam e recebem falando de Deus.
Mas no livro de Hebreus, e se você for ver, quando as pessoas começam a passar por provação, algumas deixam de confiar em Deus. Ter fé em Deus inclui confiança plena em seus propósitos. Mesmo que essas pessoas elas estejam, passando por qualquer dificuldade. Mesmo que a pessoa esteja passando por qualquer tribulação, você precisa confiar em Deus. Aí eu quero lhe dar 2 grandes exemplos de que todas as pessoas quase do planeta dizem crer em Deus, confiar em Deus, que tem fé. Eu quero lhe colocar 2 grandes exemplos aqui, 2 grandes experiências. A Bíblia diz que Deus um dia chama um homem e diz para ele, sussurra no ouvido dele, era um homem temente, e sussurra no ouvido dele para ele construir uma arca. E todos naquela época acreditavam em Deus. Todos naquela época confiavam em Deus. E quando Deus diz para Noé construir uma arca, porque Deus ia mandar um dilúvio, e Noé começa a construir essa arca, diz a Bíblia Sagrada. Noé passa 120 anos, assim diz alguns historiadores, 120 anos pregando o evangelho, dizendo que Deus iria derramar dilúvio, e Noé construindo a arca, pregando. Olha a paciência de Deus com o povo, porque Deus conhece o coração de cada um. E Noé constrói a arca, e Deus diz para Noé, Noé, chama agora todos que confiam em mim para dentro da arca. Quem vem? Os animais. O povo que dizia confiar em Deus não entra na arca, somente Noé com toda a sua família. Somente. Porque o povo na época dizia confiar em Deus, mas na hora não confiou. E Deus não se agradou daquele povo, porque o povo não tinha fé, não acreditava em Deus, não acreditava na pregação do evangelho. O segundo grande exemplo, a segunda grande experiência que eu coloco no seu coração, chama-se de um homem, Abraão. Deus chega para Abraão, diz para Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, vai para um lugar, Abraão, que tu não sabe onde é. Agora imagine essa situação em que Deus colocou esse grande homem. E ele reúne tudo que ele tinha e sai da terra em que ele morava, sai da casa dos seus pais e caminha para um lugar que nem ele sabia para onde ia. Isso é fé. E a Bíblia diz que Deus faz uma profecia ao coração desse homem, que daria a ele um título que ele tornaria-se pai das nações, pai de multidões, sendo que a sua mulher não gerava filho. Em outras palavras, quase que não tem útero. E ele recebe essa promessa com a idade de 75 anos. E quando Deus libera para que a sua esposa Sara engravide, ela vai engravidar aos seus 90 anos. E Abraão está com 100. E depois disso, escute, Abraão recebe uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Isaque, segundo os historiadores, dizem que ele já estava com a idade de 37 anos, quando o seu pai convida ele para caminhar 3 dias e 3 noites, até chegar ao Monte Moriá, aonde ele seria sacrificado. Agora entenda isso comigo aqui. Que coisa, eu posso dizer assim, absurda de Deus. Mas Deus queria ver o amor de Abraão por ele, a ponto de dar o seu próprio filho. Eu quero dizer uma coisa para você, que essa atitude, aos olhos humanos, seria tão difícil para mim e para você. Mas Abraão, ele tinha uma fé tão grande, a ponto de sacrificar o seu próprio filho. E isso foi tão impactante para a sua vida, que trouxe um impacto tão grande para a história desse mundo. Então entenda só, que a fé é algo que agrada o coração de Deus. E você que está me ouvindo, você precisa
dobrar o seu joelho e dizer: Deus, aumenta a minha fé. Ou quem sabe você que está me vendo, está perguntando o que é fé. A própria palavra de Deus, ela nos diz o que é fé. Em Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1 diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Em outra passagem diz, em outra escritura diz que é o que? A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é isso, é você crer, acreditar, confiar naquilo que você está esperando de Deus, porque Deus, Ele vai realizar na sua vida. O significado da palavra fé é confiança, credibilidade. Você precisa crer que Deus é poderoso para fazer. Quando eu estava pedindo para Deus uma casa, eu disse para Deus que eu ia fazer essa casa, que Ele ia me dar, e eu fiz uma casa com uma garagem na frente. 3 anos e meio se passaram e eu comprei o meu primeiro carro. Isso chama-se fé, porque a fé cristã implica em crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A fé cristã implica em você acreditar em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Então eu quero que você aprenda uma coisa, que fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Mas como nasce essa fé dentro de mim, dentro de você? Como é que nasce? A palavra de Deus, ela diz que a fé é um dom que Deus nos oferece. Deus nos oferece esse dom chamado fé pela ação do Espírito Santo. E para nos dar esse dom, o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho. E quando você ouve a palavra de Deus, é nesse momento que Deus lhe oferece o dom da fé. Em Efésios, abra comigo a sua Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 8, está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então entenda que a fé é um dom que Deus nos dá. Mas para a gente receber esse dom da fé, só é possível através de você ouvir a pregação do Evangelho. Você ouvindo, a fé começa a brotar dentro de você. Aí de repente você já é evangélico, você já tem fé, mas quando você começa a passar por algum deserto, tribulações, quando as coisas começam a apertar em você, parece que essa fé, ela vai vazando pelos vãos dos seus dedos. Mas eu quero te ensinar algo nessa noite tão precioso, para que você possa ter mais fé. Porque Jesus disse que a fé, ela tem que ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Se é uma semente, quando você planta dentro do reino de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vai ter uma fé crescente. E o que precisa você fazer para ter uma fé em Deus maior? Primeiro eu quero dizer para você, continue ouvindo a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus, porque quanto mais você ouve a palavra, mais essa fé de você, ela vai crescer. Segunda coisa que você precisa fazer para ter uma fé crescente, é você meditar na palavra de Deus.
Então você ouviu a palavra de Deus e você começa agora a meditar na palavra de Deus. Você ouve o pregador, aí você chega em casa, ou no sítio, ou em qualquer lugar, você abre a sua Bíblia e você começa a meditar, começa a ler, começa a interpretar. E o Espírito de Deus começa a te trazer mais fé. Terceiro ponto para que a tua fé possa crescer mais, é você acreditar na palavra de Deus. Acredite. Quando você começar a ouvir, e quando você começar a meditar, acredite na palavra de Deus, naquilo que você está ouvindo e está meditando. Quando você acredita, a sua fé começa ainda a crescer muito mais. E o quarto ponto, para que a sua fé cresça, é você concordar com a palavra de Deus. Quando você ouvir por aí, alguém distorcendo a palavra de Deus, alguém dizendo que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito, eu quero dizer para você, não concorde, porque a palavra de Deus, até para a morte tem jeito. Até para a morte tem jeito. E Jesus Cristo mostra isso, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Os homens não estavam acreditando, e de repente, Jesus usa a palavra de Deus, mas Jesus não concordou, já fede, já está com 4 dias de morto, não tem mais jeito. Jesus, conhecendo a palavra de Deus, meditava na palavra do seu Pai, acreditava que era a palavra de Deus, a palavra do seu Pai. Ele não concordou com o que aquelas pessoas estavam falando, com que Marta, com que Maria e com que todos que estavam ali, mas Jesus concordou plenamente com a palavra do seu Pai. E esses 4 pontos são uma base suficiente para você agir com fé. Concorde com aquilo que está na palavra de Deus. Não aceite dúvida no seu coração. Não aceite pensamentos negativos na sua mente. Não aceite prisões no seu coração. Mas comece a louvar a Deus. Comece a buscar a Deus. Em vez de você estar com pensamentos negativos, que você possa substituir por louvores a Deus. Se você acreditar em Deus, você terá bastante louvor para oferecer a Deus, e você terá bastante oportunidade para pregar o Evangelho. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia Sagrada, Marcos capítulo de número 8, Marcos capítulo de número 8, vamos ler do versículo 22 em diante, que fala da fé do cego. Versículo 28, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Veja só o que Jesus faz com esse homem, que era cego, e ele quer agora recuperar a sua visão. Ele se aproxima de Jesus Cristo, crendo que Jesus é poderoso para fazer ele ver. Então a fé desse cego passou a ser uma fé gradativa. E Jesus tira ele do meio do povoado. A Bíblia diz que leva ele para um outro lugar. Depois cospe nos olhos do homem. Jesus impõe as mãos e pergunta para ele se ele está vendo alguma coisa. Ele diz que ele está vendo pessoas que parecem como árvores andando.
E Jesus, mais uma vez, coloca as mãos sobre os olhos do homem, e os olhos desse homem foi aberto. E a Bíblia diz que ele passa a ver claramente. Então veja só que a fé dele foi uma fé gradativa, porque ele se aproxima de Jesus, crendo que Jesus pode resolver o problema dele. E como resolveu? A fé desse cego brotou pelo ouvir da palavra de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho. Então, quando esse cego ele passa a ouvir a palavra, ele começa a ter uma fé gradativa. Depois a fé brota nele, porque ele passa a ouvir o Evangelho. João, no capítulo de número 9, versículo 34, esse cego, ele permanece com uma fé tão firme em meio a uma oposição. Ele passa a ver, e a Bíblia diz no versículo 34, diante disso, eles responderam. Os doutores da lei estavam interrogando o cego, e eles responderam: você nasceu cheio de pecado, e como tem a ousadia agora de nos ensinar? E a Bíblia diz que os doutores expulsaram ele. Mas mesmo assim, ele acreditando em Jesus, uma fé gradativa, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ele continuou firme diante da oposição. E é isso que você tem que fazer: continuar firme diante da oposição. Por mais que as pessoas elas estejam falando ao contrário dos ensinamentos da palavra de Deus, você tem que permanecer firme diante daquilo que lhe afronta. E a fé desse cego, em João, no capítulo 9, continuando no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem que era cego: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Disse Jesus no versículo 37, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Quando ele ouve isso de Jesus, a fé gradativa, a fé pelo ouvir e a fé que mantém ele firme diante da oposição é fortalecida. Porque agora ele está o quê? Na presença de Jesus. A sua fé, ela vai ser realmente fortalecida quando você permanecer na presença de Jesus. A sua fé, ela vai ser gradativa quando você começar a ouvir Jesus. Essa fé, ela vai só crescendo, crescendo. E por mais que você passe por certas situações, por certas afrontas, a sua fé nunca vai desmorecer. Porque a sua fé ela é fortalecida pela presença de Jesus. Há um estudo da ONU que revela que a população global atual hoje é de 7,6 bilhões de habitantes na Terra. Mas eu quero desafiar você a fazer parte sim dessa população, mas com uma fé em Jesus. O que a fé pode fazer na vida de uma pessoa? O que a fé pode fazer na sua vida? Quantos de nós teríamos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de permanecer de pé enquanto o mundo se prostra diante de uma falsa adoração? Ah, meus irmãos, meus queridos, igreja amada do Senhor Jesus, fé não se trata de uma confissão de palavra, mas de atitude diante de Deus. De atitude. Quantas vezes você já ouviu falar que você não vai conseguir, que você não vai a lugar nenhum, que você não vai terminar isso? Eu quero dizer para você, não aceite isso. Não aceite. Não aceite. Porque há um Deus que pode tudo. O que parece impossível aos homens é possível a Deus. Eu quero dizer isso para você porque num dia em que eu sofri um acidente, que eu quebrei os 2 braços, um ortopedista chegou comigo e disse para mim que eu não ia mais movimentar a minha munheca.
Eu disse para esse ortopedista, eu respeito a medicina, respeito também o seu conhecimento, respeito, sabe, tudo que você está me falando, mas eu não aceito isso, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Foi Ele que fez cada osso do meu corpo e Ele é poderoso para fazer eu movimentar a minha muñeca de novo. E aqui está a minha muñeca. Eu estou movimentando ela para um lado e para o outro. Mas Ele disse que seria impossível. Eu disse, eu acredito que pode ser para os homens, mas para Deus não é. E Deus me fez eu mover de novo. Então por isso que eu estou dizendo para você, acredite na palavra de Deus, tenha fé, que se você tiver fé, a sua vida nunca mais será a mesma. Como foram os 3 amigos de Daniel, a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que a história desses 3 jovens começou quando o rei Nabucodonosor, um certo dia, resolveu fazer uma estátua. E quando ele resolve inaugurar essa estátua, ele reúne todo o povo. E o seu arauto, o seu oficial, ele grita em alta voz, ele ordena a todo o povo, nações, homens e de todas as línguas e raças, que no momento em que eles ouvirem o toque, o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de todo tipo de música, que era para que todo o povo se prostrasse e adorasse a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer pessoa que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado instantaneamente numa fornalha de fogo ardente, diz a história. E esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ao ouvirem todos esses sons, as músicas, ver o povo todo se prostrando diante de uma estátua, eles 3 ficaram em pé. E a fúria do rei se acendeu, creio eu, muito mais do que a da fornalha. E o rei Nabucodonosor manda chamar esses 3 jovens até a sua presença. E pergunta para ele por que eles não se prostraram, não adoraram a sua imagem. A resposta está em Daniel capítulo 4, versículo 17 e 18. E eu quero ler para você. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, olha essa fé, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. Que fé poderosa. Mas, continuando, mas, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua que de ouro tu levantaste. Que fé poderosa é essa? É essa fé que Deus espera que eu e você tenhamos nele. As escrituras dizem que a fornalha estava quente, escute só, e por causa da raiva do rei, do orgulho do seu coração, o rei mandou, ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Está no versículo 19. Escute o que aconteceu. A fornalha ela estava tão quente que o fogo estava tão poderoso que quando os soldados pegaram os 3 jovens e lançaram na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, diz a Bíblia Sagrada que eles foram mortos instantaneamente. Mas o que eu acho muito interessante é quando esses 3 jovens, eles falam uma coisa para o rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar, ó rei, da fornalha de fogo ardente e da tua mão. Essas as palavras que Deus espera que eu como cristão e você que está me ouvindo, que a gente possa confiar em Deus.
que possamos confiar em Deus. E quando você age assim, Deus se levanta em seu favor. Deus se levanta em nosso favor. Porque tudo que existe nos céus e na terra, nos mares, tudo está no controle de Deus. E Deus espera que você possa agir como esses 3 jovens, confiando nele. E o que mais agradou a Deus foi quando eles disseram assim: Rei Nabucodonosor, entenda uma coisa, por mais que Deus, Ele não nos livre, fica sabendo que mesmo assim, nós não vamos se prostrar diante da tua estátua. Isso trouxe uma fúria tão grande no coração do rei, mas uma alegria tão grande no coração de Deus, que Deus desceu do seu trono de glória e graça e veio para dentro da fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, e o rei viu. Então eu quero desafiar a sua fé. Eu estou aqui para motivar uma fé em você. Porque quando você acredita em Deus, essa fé, ela pode fazer algo que transforma toda a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que viver por fé e não por vista. A fé faz de você um homem justo, um viver justo. Apesar de que ela diz que não há nenhum justo na face da terra, eu não estou entrando em contradição, mas a fé, ela move você a viver de forma justa, diante da confiança que você tem em Deus, porque Jesus Cristo é que te justifica, por causa da fé que você tem no Evangelho. E essa fé leva você a confiar, e Deus se manifesta para livrar você. Porque diz em Romanos capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé, independente das suas obras. A sua vida aqui na terra, ela é justificada, diz a palavra de Deus, pela fé. Então, você pode até errar, mas se você tiver fé em Deus, a sua vida será justificada. E a palavra de Deus, ela ainda diz coisas muito mais preciosas. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz assim, que você, a sua fé em Deus, ela passa a ser um escudo, e você passa a ser protegido pelo escudo da fé. E quando você tem esse escudo da fé, você passa a apagar todos os dardos inflamados de Satanás que vem contra a sua vida, contra a sua família. Então eu desafio a você a viver por fé e não por vista. Desafio a você a confiar em Deus, a buscar em Deus. Porque fé, eu concluo dizendo, é andar com Deus. Quando você anda com Deus, você tem fé. Quando você acredita na pregação do Evangelho, quando você ouve o Evangelho, quando você se agarra na palavra de Deus, você passa a ter fé. E é algo que move o coração de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. É impossível. Mas quando você tem fé, diz a palavra de Deus, que quando você tem fé, você se aproxima de Deus, e Deus, ele te recompensa. Porque Deus, ele vê o quanto você confia nele, o quanto você depositou as esperanças nele. Então você que está me vendo, me ouvindo, você que está doente na sua casa, você que está passando por algum problema, alguma dificuldade, e você já leu na palavra de Deus, que Jesus Cristo veio a essa terra, que foi crucificado, para nos dar a vitória, que o sangue dele derramado na cruz, é para lhe curar, para libertar, para lhe salvar. Você que já leu isso na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo, ele cura de qualquer tipo de doença, eu quero desafiar você a acreditar. Seja qual for a tribulação, os problemas, as dificuldades, seja na justiça ou fora da justiça que você está vivendo, eu quero desafiar você a acreditar naquilo que você está ouvindo e lendo na Bíblia Sagrada. Se você acreditar nessa noite, naquilo que foi ministrado, eu creio que a sua vida nunca mais foi a mesma. Poderia ter tempo aqui para testemunhar
de algo que já aconteceu na minha vida, que muitos de vocês me conhecem e sabem o quanto eu apliquei fé e Deus me deu o agrado, Deus me deu a vitória, Deus me deu a bênção para que eu pudesse testemunhar. Então eu desafio a você agora a ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, eu não sei. Eu só sei que Jesus olhou para os discípulos quando não puderam expulsar o demônio que estava naquele filho daquele homem. E Jesus olhou para ele e disse assim: mesmo, eu vejo uma fé tão pequena em vocês. E Jesus disse assim: se vocês tivessem fé, pelo menos de um grão de mostarda, eu diria para vocês, que vocês diriam a esse monte: lança-te daqui, e ele iria obedecer. Então eu quero que você coloque agora a sua mão na altura do seu coração. Eu quero que você repita essa oração comigo agora, aí onde você está, no seu quarto, na sala, ou quem sabe no seu apartamento, aqui no Brasil, fora do Brasil, quem sabe você está no seu carro, ouvindo essa mensagem. Repita essa oração comigo, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Se você quiser se prostrar, pode se prostrar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, mais do que qualquer coisa nessa terra. Eu preciso que o Senhor nessa noite aumente a minha fé, porque o Senhor me diz, através dessa pregação, que a fé é o Senhor que nos oferece, e eu quero receber essa fé agora, para que eu possa viver segundo a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Me ensina a ouvir a Tua palavra, me ensina a meditar na Tua palavra, me ensina a acreditar na Tua palavra, me ensina a concordar com a Sua palavra, me ensina, multiplica essa fé tão pequena que está dentro de mim, para que essa fé cresça e eu venha andar em vitórias, para que essa fé se multiplique dentro de mim e eu venha andar em sucesso, em prosperidade. Senhor Jesus, aumenta a minha fé, e agora eu creio no Senhor. Agora deixa eu orar por você, permaneça com os seus olhos fechados. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande e tremendo. Eu sei que o Senhor está, meu Deus, nesse lugar, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais. Há pessoas, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, que está enferma, doente, ó Deus, está, meu Deus, quem sabe hospitalizada, e que precisa, meu Deus, de um toque poderoso do Senhor. Deus, manifeste o poder do Senhor que sara, cura. Deus, tem pessoas aprisionadas, com o coração doente, com o coração, meu Deus, Pai, queimando de incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, liberte essa pessoa que está, meu Deus, vivendo aprisionada em pensamentos negativos. Ó Deus, que vive, meu Deus, Pai, em pensamentos, meu Deus, que não consegue dormir, vive, meu Deus, uma ansiedade, vive, meu Deus, numa depressão. Ó Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa, tira essa dor do peito, arranca com essa dor da costa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cura o pulmão dessa pessoa. Ó Deus, toca no ouvido, toca nos olhos, toca, meu Deus, nesse coração, Pai, que tanto acelera, parece que essa pessoa vai morrer. Deus, manifesta-se o seu poder. Meu Deus, entra nessa família que está pensando, meu Deus, em separação. Entra na vida desse filho, dessa filha, ó Deus, que perdeu a fé, que perdeu a credibilidade. Mas eu te peço, meu Deus, nessa noite, movimenta o coração desse teu filho e rumo a tua palavra. Leva, meu Deus, ele ter o desejo no coração de voltar a ouvir, de voltar a meditar, meu Deus, de acreditar, de concordar como antes. Ó Deus, volta essa pessoa, faz o milagre do primeiro amor, que nasça, meu Deus, o primeiro amor no coração desse filho, dessa filha. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor liberte esse coração. Há pessoas, meu Deus, que não têm dormido. Ó Deus, é o meu Pai, um ouvir de voz, é um zumbido no ouvido dessa pessoa. Essa pessoa tem visto vulto. Ó Deus, parece, Pai, que ela quer infartar. Ó Deus, em nome de Jesus, cura essa vida agora, Pai. Arranca ela, meu Deus, desse laço.
Arranca ela, meu Deus, de dentro, meu Deus, Pai, desse calabouço. Arranca essa prisão, sai dessa prisão em nome de Jesus, eu te ordeno agora. Meu Deus, eu creio no poder do Senhor, eu creio, meu Deus, no milagre, eu creio na cura, na libertação, eu creio que o Senhor é grandioso, Pai, para fazer, Pai, tudo quanto eu estou lhe pedindo nessa noite. Ó Deus, se há pessoas, meu Deus, dentro de fornalhas, meu Deus, eu te peço que o Senhor vá até lá dentro, arranque essas pessoas dali, Senhor, que estão vivendo, meu Deus, nessa prisão. Deus, arranca em nome de Jesus, cura, liberta e salva pelo poder da pregação do seu evangelho, em nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração, repita-se comigo: Senhor Jesus, eu creio que a fé nasceu dentro de mim, e eu recebo em nome de Jesus a cura, o milagre e a restauração da minha vida, da minha saúde, da minha vida financeira, da minha família, do meu trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu ensinamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Olhe para mim, eu quero desafiar você a acreditar em Deus. Eu quero desafiar você a ouvir o evangelho. Não deixe de ouvir, leia e medite na palavra de Deus. Aleluia. Quero desafiar você a estar conosco no nosso culto de sábado, no nosso culto de celebração. Não perca, em nome de Jesus, porque cada vez que você ouve, a sua fé cresce. E quando Deus lhe dá uma fé grandiosa, é para que você possa alcançar outras vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.